E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como aplicar degradês ou gradientes em contornos no Illustrator. Vamos dar umas dicas bem legais para vocês aqui, tá? Uns macetes. Na aula passada a gente aprendeu a fazer esse tipo de degradê, tá? Se você não viu a aula passada, depois dá uma olhadinha. Ela tá bem legal. A gente aprendeu a fazer este degradê que você consegue controlar os elementos, as cores, tá? Posicionar elas do jeitinho que você quer. E hoje nós vamos aprender a fazer degradês no contorno. Vai ser uma coisa útil para você e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, eu estou aqui com um quadro, tá? Esse aqui é um quadro comum. Eu vou fazer do zero para você. Se você tiver com o seu Illustrator aberto aí, repete isso que eu estou fazendo na aula, tá? É um quadro, eu fiz o quadro aqui. O quadro está só branco, ele não tem nenhum contorno. Eu vou clicar aqui no contorno, vou deixar o contorno na cor preta, pegar a corzinha preta aqui, olha, pronto. Então ele está com um contorninho preto, o contorno dele está bem fininho, ó. Vou clicar fora para você ver, está bem fininho, tá vendo? Eu vou selecionar ele, vou vir aqui no traçado e vou aumentar ele, eu vou deixar perto de 20 aqui, só para a gente fazer a aula, tá? Beleza, um pouquinho mais, tá? Vou deixar aqui com 40, vai. Pronto. Então está com um contorno bem grosso aqui. Repara para você ver que o Illustrator, quando você seleciona um elemento, você tem a opção de mexer no traçado ou mexer no preenchimento, tá bom? Então, se você tiver com essa parte aqui ativa, então você vai mexer só no preenchimento dele e aplicar o degradê no preenchimento. Para aplicar no traçado, você tem que estar com o traçado para cima. Você vai clicar aqui, ele vai passar para cima, e você deixa ele próprio para você trabalhar no traçado. Aqui eu estou com a janela de gradiente aberta, tá? Se a sua não tiver aí, você vai vir aqui em janelas, vai vir aqui em gradiente e vai abrir a janela de gradiente, beleza? Bom, eu estou com o meu objeto selecionado, eu estou com a minha janela de gradiente aberta. O que você vai fazer? Você simplesmente vai selecionar ele e vai clicar aqui. Você vai dar um clique aqui, ele já vai aplicar um gradiente no seu quadro, beleza? É só isso. Você já aplicou o gradiente no traçado, no contorno do seu quadro. E aqui você consegue controlar o gradiente, tá vendo? Olha que legal. Então, se você trouxer para cá, vou soltar, olha lá, a gente vai ter um controlador que você consegue ajustar ele, reposicionar os elementos, igualzinho a gente fez na aula passada com o preenchimento. Só que aqui é com o contorno, tá? Eu vou vir aqui e dar uma cor nele, 2 cliques, a gente vai mudar a cor, eu vou mudar a cor para um amarelo, tá? Deixa eu, um tom de laranja, vai. E aqui, 2 cliques, eu vou mudar a cor para um tom de azul. Olha aí. Então, a gente fez aqui um tom de azul, um tom de laranja. Se você quiser, você pode adicionar outras cores aqui no meio. Vou dar um clique só aqui embaixo, ó. A gente já adiciona uma nova cor. 2 cliques, eu vou deixar essa cor agora num tom de magenta. Deixar um tom bem forte aqui de magenta, assim mais ou menos. Percebe? Então você pode ir adicionando cores conforme você quiser. E para tirar, se você não quiser mais, você vai clicar e vai arrastar para baixo e a cor some, ó. Você elimina ela dali. Beleza? Aqui embaixo, essas 3 bolinhas são as cores sólidas. Aqui em cima é a mistura, é o ponto de mistura delas, tá? Então, onde as duas se encontram, elas vão criar uma terceira cor. Essa terceira cor está aqui em cima. E daí você consegue mexer, deixar a mistura mais para um lado, mais para o outro. Repara para você ver que vai ajustando aqui no nosso quadro, ó. Deixar mais para um lado, mais para o outro, tá? O padrão é no centro, mas você consegue ir fazendo isso, ir ajustando. Tá bom? Outra coisa legal que você consegue fazer, você consegue deixar uma dessas cores transparentes. No caso, por exemplo, vou pegar essa cor magenta, vou vir aqui, vou deixar ela transparente, deixar ela com 40% de transparência. Tá vendo que ela está fraquinha? Mas se você vier com a sua peça agora, né, e colocar ela numa parte que dê para você enxergar, ó, tá? A minha peça ela tem o preenchimento ainda. Eu vou tirar o preenchimento dela, vou clicar aqui, vou deixar ela transparente, ó. Pronto. Agora sim. Então você consegue ver que ele criou uma peça aqui, que nos cantos ela é sólida, mas, ó, tá vendo aqui? No canto ela é sólida, mas no meio ela é transparente, ó. Conforme você vai chegando no meio, ela fica transparente na cor magenta que a gente aplicou. Perfeito? Então, agora vou deixar ela aqui que vocês vão conseguir ver bem a transparência, tá? Aí se você ver aqui e mexer, vou deixar ela com menos transparência, ou vou deixar ela sólida 100%.
aí ela volta ao normal, ela volta a estar sólida, não aparece mais. Quando você move ela, tá vendo? Ela não vai aparecer mais transparência nenhuma nela. Ele está usando a configuração linear, tá? Então ele vai vir aqui da esquerda para a direita, seguindo uma linha. Você consegue mudar o sentido dessa linha mexendo aqui no grau dele. Se você vier aqui, por exemplo, eu vou colocar 45 graus. Ó. 45 graus, vou dar o Enter. Então, ele vai começar aqui nessa quina e ele vai terminar na outra. Ele fez uma linha no outro sentido. É igualzinho a gente fez na aula passada aqui do preenchimento. Se você deixar, por exemplo, 90 graus, deixar 90 graus, aí o amarelo ele vai ficar embaixo, tá vendo? Então, é assim que funciona. Você vai andando com ele, o 0 grau, o amarelo vai ficar aqui na esquerda. Aí, conforme você vai mexendo na inclinação, ele vai ajustando aqui o seu gradiente. Ele tem aqui a opção do gradiente radial, tá? O radial, ele funciona assim. Igual tá vendo esse quadrinho aqui? É uma bola no centro e ela vai ficando gradiente nos cantos. Como aqui o contorno ele tá fino, você não consegue ver direito isso. Eu vou vir aqui, ó, vou deixar ele com 140, tá? Então, você já consegue notar ó, esse detalhe do radial dele. Se você trouxer mais para um lado ou para o outro, você vai ver que ele aumenta ou diminui. Tá? É como se fosse um círculo ali dentro e só os cantinhos do contorno que vai receber esse gradiente. Isso daí pode ser útil em alguma arte ou outra, dependendo do efeito que você quer aplicar na arte. Tá? Deixa eu voltar ele ao normal. Agora a parte mais interessante dessa ferramenta, na minha opinião, tá? É você poder ajustar entre essas opções aqui, ó. Aqui você tem a opção, essa opção que a gente já tá? Que é o gradiente dentro do traçado. Você tem a opção de colocar o gradiente ao longo do traçado. Ela é diferente. Eu vou aplicar para vocês verem. Olha para você ver que ele definiu que o meu traçado começa aqui, então ele começou com o gradiente aqui e ele foi terminar só no outro canto, ó. O amarelo começa de um lado, o azul acaba no outro canto, só que aqui ele percorre tudo isso daqui para terminar o gradiente. Tá? Então isso é muito útil, viu? Eu vou mostrar uma aplicação prática para vocês disso daí. Imagina que você está fazendo um desenho aqui. Tá? Vou fazer um desenho à mão livre aqui, tá? Olha só, um desenho à mão livre. Vou simplesmente fazer algo assim, tá? Pronto. Então imagina que você está fazendo aí uma peça, um desenho à mão livre. Então repara para você ver que o seu gradiente ele começou de um lado e terminou do outro. Você consegue dar um efeito de movimento na sua arte, dar um efeito de brilho, uma coisa do tipo, dependendo do que você está fazendo. E se você quiser mudar o sentido dele, eu quero que o amarelo venha para esse outro lado. Você só vai selecionar ela aqui e você vai inverter essas bolinhas de lugar. Ó. Você coloca as bolinhas em posição diferente e ele vai fazer no outro sentido, tá? Vamos voltar? Eu vou voltar com o azul na parte de cima. Dou Ctrl Z aqui. Eu quero mostrar para vocês que se você aplicar, por exemplo, a transparência em um deles, vou vir aqui no amarelo, aplicar a transparente, deixar ele com 0, aí ele vai dar um efeito, imagina que isso daqui seja algo que você queira dar movimento na sua arte, como se fosse essa bola em movimento, ou uma coisa assim, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Então você consegue aplicar esse estilo de coisa em traços. O seu traço ele começa com uma cor e ele vai terminar transparente. Ele vai passar por algumas cores e terminar transparente. É bem legal isso, viu, gente? Pode parecer coisa simples, mas isso é bem legal de você usar em artes gráficas. Nós vamos ter aulas práticas depois que vão mostrar tudo isso daí sendo aplicado na prática. Mas esse é um dos modos de trabalhar com esse gradiente de traçado aqui no Illustrator. Eu vou voltar com a minha peça para cá e eu vou mostrar para vocês esse último aqui, que ele é, no caso, o gradiente através do traçado. Então, o gradiente ele vai começar no centro e ele vai para os cantos, tá? Eu vou dar um zoom para vocês verem aqui, olha. Então, imagina só, né? O azul ele está começando no centro e para os cantos ele está ficando amarelo, tá? Desse lado aqui, a mesma coisa, ó. Em todos os lados o azul ele começa no centro. Então, você consegue criar um efeito de barras, você consegue fazer um efeito de barras saltadas, como se fosse um 3D, usando apenas uma linha. Olha aí, uma linha com gradiente aplicado. Tá? Então, navega aí nesses pontos. Tá? Repara para vocês verem ó, aqui. Nós temos, no caso, essa opção que ele percorre o traço. Tá? Essa aqui é muito legal, viu?
E nós temos a opção original que nós aprendemos, que é onde ele passa por dentro do traço. E essa última, que ele vai do centro para os cantos. Então é assim que você vai trabalhar com gradientes nos traçados aqui no Illustrator. Essas são as configurações principais que ele tem, tá bom? Na aula passada a gente aprendeu sobre os preenchimentos, nessa sobre os traçados. Eu espero que isso daí tenha sido útil para você, tenha ajudado você a enriquecer um pouco o seu conhecimento desta ferramenta, e eu vou deixar para vocês aqui na tela alguns vídeos adicionais com outras aulas para você assistir. Dá uma olhadinha nessas aulas que vão aparecer aqui, pode ser do seu interesse. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!